Doutora, como anda o meu processo? Bem-vindo ao Doutora, como anda o meu processo? Discutiremos a respeito de atendimento inteligente, uma forma justa de cobrança de honorários advocatícios. E o tema de hoje é precificação. Como você irá cobrar o seu cliente de forma justa para evitar que aquele cliente chegue ao seu escritório, você faça um atendimento maravilhoso e depois ele não feche o contrato e leve para outra pessoa. E aí você pensa, meu Deus, eu cobrei muito além. Será que se eu não tivesse abaixado ali o meu valor, esse cliente não teria ficado aqui, ele foi para outra pessoa? Você acha que você está errando aí? Não, você não está errando aí, você está errando em outro ponto. E eu vou te perguntar aqui, você cobra consulta? Porque o maior erro do advogado é não cobrar consulta. E um erro maior ainda é dele cobrar na hora de fazer um atendimento. Então eu vou mostrar para vocês a diferença aí do atendimento, da consulta e a precificação dos honorários. Você sabe o que é o atendimento? Atendimento é como se a pessoa estivesse entrando numa loja. Ela entra ali, ela vai te conhecer, ela vai ter contato com o seu escritório e ela vai decidir se ela vai fazer o serviço ali ou não. Esse atendimento ele precisa ser rápido e ele precisa ser eficaz para que você demonstre naquele atendimento que você tem o seu valor, para que você possa buscar captar do seu cliente ali as informações necessárias para você poder passar um orçamento para ele dos honorários, uma proposta de honorários para eles que, olha, vá valer o seu serviço e que você vai ficar assim descansado se ele não fizer essa contratação. Assim também, lá na consulta, você deve cobrar. Nós trabalhamos por hora. A gente estuda aí 5 anos, faz especialização, faz pós-graduação, faz mestrado, está sempre atualizando. A legislação ela muda o tempo todo, principalmente na área de família. Então você tem que estar atualizado para poder fazer essas cobranças. E como você não vai cobrar para fazer uma consulta? Você já foi em algum médico e ele falou, não vou te cobrar a consulta? O seu caso é assim simples? Né? Não é assim dessa forma. As pessoas às vezes têm alguma cultura embutida aí que de repente se cobrar a consulta, o cliente não vai fechar o serviço com ele e não tem nada a ver uma coisa com a outra. A consulta ela sim deve ser paga e muito bem paga. Existem algumas profissões que você deve remunerá-las muito bem e uma delas é o advogado. Se seu cliente não está entendendo isso, provavelmente você não está sabendo passar para ele alguns princípios em relação a essa cultura, né? Provavelmente você não está sabendo passar para ele, transmitir para ele as informações necessárias para que ele tenha esse discernimento. Antes de adentrar aqui no atendimento inteligente, onde eu vou trazer para vocês em relação à precificação, à cobrança justa dos honorários advocatícios, eu gostaria que você quebrasse a sua mentalidade em relação a recebimento. Porque às vezes você pensa assim, poxa, eu sou advogado, estou trabalhando aqui há tanto tempo, por que eu não recebo, né? Por que eu vejo lá o meu colega comprando carro novo, postando que tá de carro novo, fazendo viagens internacionais e eu tô aqui, meu Deus, o que será que ele tá fazendo que eu não estou fazendo? Por que será que ele tem mais dinheiro do que eu e eu não tenho? Meu Deus do céu, eu estudava muito mais que ele, eu estudei ali, fui da sala daquele colega, estava ali dedicando, só tirava as melhores notas e agora o que está acontecendo? Então, a precificação aqui vai trazer esse norte, né? O que você está fazendo de errado aí que você não está recebendo dinheiro? Porque dinheiro é muito bom, né?
A mentalidade que eu digo que você deve quebrar aí é porque talvez você também tenha sido criado em uma mentalidade de escassez. E talvez você esteja julgando os outros e não esteja olhando para você. Talvez você tenha crescido escutando aquela frase assim: dinheiro não dá em árvore, tem que economizar. Nós não temos dinheiro para comprar isso. Nós não temos dinheiro para comprar aquilo. Dinheiro vai acabar. Dinheiro não acaba, gente. Então é uma mentalidade. Você só precisa saber como você vai acessar esse dinheiro. Então pode ficar tranquilo que os seus honorários vão chegar aí, olha, de forma rápida a partir do momento que você tiver acesso aqui ao atendimento inteligente. Mas falando aqui a respeito da precificação, e eu peço desculpa a vocês se às vezes eu sou um pouco redundante, porque quem tem aí TDAH e dislexia sabe como que é isso. Às vezes a gente confunde um pouco as palavras na hora de falar, mas eu espero que a mensagem esteja chegando. E peço licença a vocês também para poder entrar aí e falar um pouquinho dos honorários. E obrigada também por estarem aqui prestando atenção. Vamos falar a respeito dos honorários fixos? Valor determinado para cada execução de serviço. Então, quando a pessoa te contrata, você precisa de determinar para ela ali qual que é o valor fixo daquele honorário. Suponhamos que você vai fazer um divórcio. Qual valor você cobra para fazer esse divórcio? Qual é a sua base? A base que eu trago para vocês aqui é que vocês devem se ater à tabela da OAB. Porque a tabela da OAB vai te dar um norte. Ah, não tem esse tipo de demanda lá na tabela da OAB. Então, você vai precificar na tabela de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Você vai pegar aí a sua referência e precificar baseado naquela tabela. Porém, você vai ter honorários flexíveis ao longo dessa contratação. Porque numa ação de divórcio, às vezes você vai ter ali, olha, uma guarda, você tem ali uma convivência, você tem partilha de bens e que de repente isso vai tomar muito mais tempo do que um simples divórcio, né? Eu falo que tem muitos clientes que chegam e falam assim, olha, esse divórcio é amigável, mas ele quer que você resolva o problema dele com o ex-companheiro dele. Isso aí entra técnicas de negociação. Então, o serviço ele pode ser dividido por blocos. O advogado criminalista é um dos advogados que mais sabe fazer a precificação. Sabe por que ele aprendeu isso rápido? Porque o cliente dele, geralmente, ele é reincidente. E ele vai bater lá na porta dele várias vezes. Se ele gosta da prestação do serviço, ele vai fidelizar ali, ele vai voltar sempre. E o advogado criminalista, ele sabe com quem ele está lidando ali, né? A maioria das pessoas que às vezes tem algum problema, alguma coisa, ela vai ter novamente. Então, ele cobra por cada ato. E a nossa advocacia familiarista, ela também está voltando a cada dia que passa mais para esse ato. Porque os advogados, eles não podem tomar o lugar dos terapeutas. Vocês concordam comigo? Então, o advogado familiarista, ele tem sim que ter essa sensibilidade, mas ele não pode ocupar o lugar de terapeuta. Ele precisa de explicar e dar limites ali aos clientes dele para que isso possa fluir de maneira mais tranquila. Então, esses honorários, tem os honorários fixos e tem os honorários que são os honorários trabalhados. Você pode cobrar aí por hora trabalhada. Nesse caso, está fazendo divórcio, é amigável, mas eu vou precisar fazer uma negociação. Olha, essa negociação aqui incorpora mais esse valor aqui, porque eu vou estar trabalhando com conciliação e com mediação. Você vai estar trabalhando em conjunto com alguma outra coisa. Ah, isso aqui é um honorário, é um divórcio litigioso. O divórcio litigioso, ele tem a data para começar, mas ele não tem data para terminar. Então, não tem como você cobrar num divórcio litigioso o mesmo valor de um divórcio consensual. Ele é um divórcio que você precisa de ter ali o valor fixo de contratação e parcelas, mensalidades. Porque imagina que aquele processo ele se arraste 2, 3, 4 anos. E você recebeu ali aquela entrada, que é o honorário fixo, e não vai receber mais nada. Mas você continua trabalhando.
Toda semana, né? Agora com a alteração da mudança dos prazos, você tem que entrar lá e olhar os prazos, né? Às vezes até a cada um dia, todo dia tem que entrar e olhar, porque se o juiz determina ali um prazo de 48 horas para você manifestar, você precisa de estar manifestando naquele processo. Você precisa de fazer diligências no balcão, diligências em secretaria, e balcão virtual, diligências em balcão virtual, diligências em secretaria, diligência no gabinete para poder despachar. Então você tem esse valor que você tem que cobrar dessa mensalidade. E além disso, ao final da demanda, você também tem a possibilidade aí de cobrar os honorários advocatícios finais, que é aqueles honorários de êxito, né? Então é o que você ganha quando você ganha também. Quando você faz uma partilha, você também recebe porcentagem dessa partilha. Quando você faz um inventário, quando você executa pensão alimentícia, você também tem um honorário de êxito ali no final. Principalmente, gente, quando você contrata para poder fazer execução de alimentos, é outro tipo de processo que você não pode fazer sem essa mensalidade. Essa mensalidade você pode cobrar aí desde R$19 até R$100, R$800, vai depender da demanda. Vai depender da demanda. Porque vai ter casos que você vai cobrar uma mensalidade maior, porque a demanda de serviço é maior. Imagina você fazendo uma partilha de 3 milhões, você não vai cobrar o mesmo valor de uma partilha de 15 milhões, 20 milhões. O honorário aí vai ser diferente. Uma partilha de R$1 milhão vai ser diferente de uma partilha de 500 mil reais. Então, a porcentagem não é diferente? Então, a mensalidade também vai ser diferente. Ela é proporcional ao que você está cobrando aí. Mas você deve cobrar. Essa mensalidade, gente, vocês vão ver que no final ela vai pagar uma conta de água, uma conta de luz, uma internet, um telefone. Ela vai te ajudar nas despesas, na manutenção do seu escritório. Porque você também precisa se manter para poder atender aquele cliente com dignidade. Você precisa, né, de ter um recebimento justo para você poder trabalhar ali de forma mais dedicada, mais feliz. Como eu disse, quem não gosta de dinheiro, né? Então, quando você quebra essa mentalidade aí de que dinheiro não traz felicidade, dinheiro não dá em árvore, você quebrando esse preconceito, essa mentalidade, você abre espaço para que esse dinheiro entre e flua na sua vida. E aí você vai olhar e vai falar assim, mas será que eu estou cobrando correto? Será que o que está aqui nessa tabela da OAB é o justo? Você, no atendimento inteligente, vai ter acesso a essa percepção. Eu vou te ensinar a ter percepção do seu cliente, para que você possa definir aí honorários sustentáveis. Então, são estratégias de você também evitar a inadimplência dos clientes, né? Como que você vai fazer essa cobrança? Como você vai evitar a inadimplência desse cliente? O que é que você pode fazer? Tem clientes que às vezes chegam aí e te vendem, e em vez de você vender para ele, eles te vendem. Aquele cliente que chega e fala assim, não, eu vou divulgar, quem nunca caiu nessa, né? Não, pode fazer aqui, eu vou trazer mais clientes, nossa, doutor, você é ótimo, você foi muito bem recomendado, mas agora eu tô sem dinheiro, mas eu pago minhas contas em dia, pode fazer, depois eu vou te pagar, né? Quem nunca caiu em uma dessa? Então, para que você não caia em uma dessa, eu vou te ensinar a lidar com esse perfil de cliente, porque esse perfil de cliente, ele é um cliente perigoso, porque da mesma forma que ele vem falar de você, ele pode vir a falar de você de uma forma não grata, de uma forma que você não quer que seja falado. E de repente, se ele for aquele seu primeiro cliente, ou se ele for um dos 10 primeiros clientes, isso aí pode ser um pouco constrangedor, né? É aquela história assim, meu Deus, esse cliente eu fiz isso para poder ajudar e ele ainda queimou meu filme. É tudo que você não quer. Então, é tudo que eu vou te ensinar aqui no atendimento inteligente. O que você não quer, né?
você precisa justificar o seu cliente o que você está cobrando, o que está encorpado ali no seu trabalho. Se é um atendimento presencial, o seu cliente sai dali com uma folha. Se é um cliente online, ele sai dali com uma proposta de honorários, né? Você demora para poder enviar proposta de honorários? Porque se você está demorando para poder enviar proposta de honorários, você pode estar perdendo cliente. Então, são formas que você deve determinar ali para poder cercar aquele cliente, para poder você se blindar ali daquelas inadimplências. O que você utiliza ali para evitar inadimplência? O que você está fazendo na sua advocacia para evitar inadimplência? Você está usando cartão de crédito? Você está dando possibilidade dele pagar parcelado? Porque às vezes ele é um cliente bom e ele precisa do seu serviço. Só que a forma de pagamento que você coloca para ele, por mais que ele queira, ele não vai conseguir honrar. E aí você vai ter dor de cabeça. Ele não vai te pagar. Você precisa de conhecer o seu cliente e saber qual que é a melhor forma, o que vai adequar ali a realidade dele, para que você tenha um recebimento com êxito. Outra questão que eu falo muito aqui, quando o cliente quer desconto, ele deve receber o desconto? Sim, o seu cliente ele pode sim ter um desconto do serviço que ele contratar, mas o desconto ele é dado à vista. Você dá o desconto aí à vista, porque se você for dar desconto pelo grau de amizade, de afinidade que você tem com esse cliente, talvez você vá trabalhar de graça. Às vezes não é preferível você demitir esse cliente do que você trabalhar de graça, porque tem situações que realmente é muito difícil de você falar com um amigo, com um familiar, que você vai fazer aquele trabalho ali, aquele trabalho é aquele valor, porque não por você, mas pela mentalidade daquele familiar, a mentalidade daquele amigo que não entende que você vive é daquele serviço. Então, às vezes, é preferível você fazer parceria com outro colega. Você não vai deixar de ganhar aquele honorário. De repente, você está até trabalhando naquele processo em conjunto, em parceria com outro colega, mas você não está na linha de frente. Você não precisa de estar à linha de frente para poder receber. E os honorários, eles virão de qualquer forma. Como eu disse, o dinheiro ele vai chegar de outras fontes também. Não é só da sua advocacia, pode vir da advocacia de outros colegas também. Você precisa de estar receptivo para poder receber isso. Então, é necessário que você verifique também o tempo estimado do seu trabalho. Porque às vezes você vai cobrar aí, como eu disse no divórcio litigioso, um valor de honorários que não vai compensar. Porque esse valor de honorários, ele vai ser tão desgastante. Talvez, será que vale a pena? Né? O tempo que eu vou estar fazendo isso aqui vai ser o tempo que eu estou me dedicando ali nas minhas atribuições? A precificação inteligente, ela leva em consideração ali vários fatores, mas um deles aqui é a complexibilidade do caso. Falo que se você tem que ter noção do grau de complexibilidade do caso que você vai atender. E você vê o grau de complexibilidade do caso, geralmente, pelo grau de complexibilidade do cliente. Porque quando o cliente já traz documentos saneados, documentos prontos, você vê que para trabalhar para esse tipo de cliente é mais fácil. E às vezes, apesar do trabalho dele, apesar do problema do cliente ser um problema de grande complexibilidade, vai ser fácil você executar aquele trabalho. Ainda assim, o tempo de trabalho, né? O que você precisa fazer aí para poder avaliar o tempo trabalhado, né? Qual é o tempo trabalhado? Você vai gastar quantas horas? Existem situações, até hoje no escritório, quando tem a urgência, que é outro fator, você precisa parar o escritório. Aquelas demandas que não são demandas de urgência, elas dão uma interrompida para você dar uma ordem de prioridade maior para aquele cliente, para aquela situação, porque pode haver risco
que é outro fator também que você vai ali passar para o seu cliente. O Código de Ética e Disciplina, ele veda você dizer que é uma venda, fazer prospecção de clientes de forma irregular, propaganda, mas isso tem mudado muito e a nossa tendência é evoluir, porque querendo ou não, na hora que você está atendendo um cliente, você está vendendo para ele. E como você não vai usar técnicas de venda se você está vendendo o seu serviço para ele? Entende? Então você precisa fazer e mostrar para ele o que é o seu serviço. A gente estuda na faculdade, mas a gente não estuda técnicas de venda para clientes, né? Tem essa matéria? Não tem. Então você precisa de se especializar, você precisa aprender a fazer isso para prospecção, para conquistar o cliente. Eu estou falando com vocês de advogado para advogado. Eu não estou falando, Alexandra, para um cliente. De forma alguma eu estou vendendo o meu serviço para ele, né? Ele está ali contratando os meus serviços porque ele vai se sentir confiante. Eu vou ter uma afinidade com ele. Deus me livre de ter um cliente ali que você não tem uma afinidade ou ele não entende a forma com que você trabalha. Então você tem que mostrar para ele a forma com que você trabalha. Quando você apresenta para ele a questão de risco de demanda, urgência, tabela da OAB, que é uma base que você tem para poder sustentar, o tempo que você irá gastar no trabalho dele, porque às vezes você vai precisar fazer diligências, tem coisas que às vezes você ainda demanda a questão física, de ir presencialmente em alguns lugares ou alguns órgãos para busca de documentos, resoluções de problemas. Isso é um tempo que você gasta. Um exemplo disso é a audiência em outras comarcas, que você tem um deslocamento de diária, né? Como que você não cobra? Você está no estado, vai fazer uma audiência em outro estado, audiência presencial, você não vai cobrar diária, não vai cobrar passagem aérea, ou gasolina do veículo, hotel, alimentação, você vai pagar para trabalhar. Então, o seu cliente, ele sabe disso, ele sabe dessa necessidade, ele está entendendo isso? Porque tem muita coisa que a gente consegue resolver de forma online e isso pode realmente diminuir o valor para você se adequar a uma realidade nacional ou uma realidade local, mas não que isso seja uma moeda de troca pelos seus serviços prestados, porque o seu serviço ele tem valor, você precisa valorizar e cada dia mais isso vai melhorar, isso melhora a nossa profissão, isso qualifica a nossa profissão. Porque é muito ruim quando você escuta alguma piadinha de advogado, né? A pessoa tá ali divorciando e a outra fala, tá lá o advogado querendo a fatia dele no meio. Ele não tá querendo a fatia dele, ele não é uma parte ali, né? Ele não tá casado com aquele casal. É o serviço dele, é a técnica dele. O processo de divórcio e de inventário, por exemplo, ele finaliza ali. E tem muitos escritórios que não fazem o processo de ITCMD. Mas se você não orienta o seu cliente que tem que fazer esse processo, talvez ele venha te trazer essa responsabilidade depois. Como que você não me falou? Né? E agora? Como é que eu faço? Estou aqui com juros, estou com multa, eu tinha que ter feito um outro processo. Então você se qualifica para dar o melhor para ele. E por que não receber o melhor? Tá errado quando você não quer receber o melhor. Tá? Aqui é a forma certa, aqui é a forma inteligente de cobrança de honorários. É isso que você tem que se atentar e perceber que o novo mercado ele está aberto para isso. É isso. Eu espero que vocês tenham tido aí uma noção de prospecção de clientes, de conquista, de cobrança de honorários, que isso possa beneficiar a vida de vocês. Um grande abraço e até mais.